Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vim contar uma história bíblica muito legal para vocês, que é a história de Paulo e Silas na prisão, que é uma história que está escrita no livro de Atos. Mas antes de começar a contar essa história para vocês, eu gostaria de ler o versículo tema de hoje, que é um versículo que eu desafio vocês a memorizar. É bem fácil, bem pequeno, eu tenho certeza que vocês já ouviram ele em algum lugar. E ele diz assim: Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Atos 16, 31. Bom, certa vez, Paulo e Silas, que eram pregadores do Evangelho de Jesus, eles estavam em uma cidade e nessa cidade havia uma mulher que estava possuída por um espírito maligno adivinhador. Então, esse espírito maligno dava meio que poderes a ela para ela adivinhar as coisas das pessoas. E aí, Paulo e Silas chegaram nessa mulher e repreenderam esse espírito no nome de Jesus, e ela foi liberta desse espírito maligno. Só que essa mulher, ela havia donos, eram pessoas que eram donos dela. E essas pessoas, que eram jovens, eles lucravam, porque como essa mulher adivinhava as coisas, as pessoas iam até ela, davam dinheiro para ela adivinhar o futuro das pessoas. Aí esses donos dela ganhavam o dinheiro, ficavam com dinheiro para eles. E aí, quando Paulo e Silas libertaram essa mulher desse espírito maligno, eles pensaram: meu Deus, e agora a gente vai ficar pobre, porque a gente só ganhava dinheiro dessa mulher e agora ela não adivinha mais, porque Paulo e Silas libertaram ela. Então eles ficaram com muita raiva de Paulo e Silas, pegaram Paulo e Silas e arrastaram eles até uma praça pública que havia na cidade, e lá estavam as autoridades da cidade e mais uma multidão lá. E aí esses jovens donos dessa mulher começaram a dizer assim: estes homens judeus perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar e nem praticar, porque nós somos romanos. Então, toda a multidão que estava ao redor de Paulo e Silas, ouvindo isso, se iraram completamente contra eles, começaram a bater, a xingar, rasgaram as roupas de Paulo e de Silas. E depois de tanto apanhar, de tanto serem humilhados, eles ainda foram presos por nada, sabe? Eles não fizeram nada e foram presos. E aí, lá na prisão, por volta de meia-noite, Paulo e Silas, eles começaram a louvar o Senhor, começaram a cantar louvores, hinos ao Senhor, e começaram a agradecer a Deus, mesmo eles estando naquela situação tão ruim em que eles se encontravam. E aí, neste momento, a terra começou a tremer muito, parecia um terremoto. E aí, as portas das prisões tremeu tão forte que elas se abriram, e aí eles estavam soltos. E aí o carcereiro que estava olhando os presos nessa noite, no momento em que isso aconteceu, ele estava dormindo. E aí na hora que ele acordou e viu que as prisões, as portas da prisão estavam todas abertas, ele ficou desesperado. Ele falou: meu Deus, eu vou morrer, e agora? O que eu faço? Os presos todos fugiram. Não, eu vou me matar, porque eu vou morrer de qualquer jeito, porque a pessoa que deixa, o carcereiro que deixa os prisioneiros fugirem, ela é morta pelas autoridades. Então ele falou: não, eu vou me matar, porque não tem jeito, eu vou morrer de qualquer jeito. Então ele pegou a espada dele, e na hora que ele ia cravar a espada na barriga dele, Paulo gritou: não, não, não faz isso, pelo amor de Deus, a gente tá aqui, estamos todos aqui, não faça isso. E aí o carcereiro ficou maravilhado, porque eles não fugiram, e aí ele saiu correndo atrás de Paulo, e quando ele viu Paulo e Silas, ele se prostrou no chão, chorando muito, perguntou: o que eu faço para ser salvo? Eu quero ter a salvação, eu quero ser salvo, assim como vocês. E aí Paulo e Silas aproveitaram, né, deste momento e começaram a pregar a palavra de Jesus para o carcereiro. E eles pregaram essa palavra e pregaram tanto para o carcereiro quanto para a família do carcereiro, porque o carcereiro levou Paulo e Silas para sua casa, e lá a família do carcereiro cuidou das feridas de Paulo, de Silas, deram comida para eles, foram super generosos com eles. E aí Paulo e Silas aproveitaram dessa situação, pregaram para o carcereiro e para a família do carcereiro, e todos eles creram, creram na palavra de Deus que Paulo e Silas estavam pregando. E como diz no versículo, né? Creia no Senhor Jesus e será salvo você e toda a sua casa, que foi nisso que o carcereiro acreditou, que se ele somente cresce, toda a casa dele seria salva. Então eles pregaram para o carcereiro e depois pregaram para toda a família dele. E aí
toda a família do carcereiro e o carcereiro foram salvos por Jesus. Eles aceitaram Jesus em seu coração como seu Senhor e seu Salvador. E no mesmo dia, todos eles creram e ainda foram batizados. Então, eles foram batizados nesse mesmo dia, na mesma hora e na própria casa. E foi um dia muito alegre, onde Jesus, através de Paulo e de Silas, salvou o carcereiro e toda a família dele. E a moral da história que eu tenho para deixar para vocês, gente, a moral da história é que nós temos que crer nessa palavra que está escrita em Atos. Crer no Senhor Jesus e será salvo você e toda a sua casa. Essa palavra é promessa para nós. Então, se você que acredita em Jesus, que já tem Jesus no seu coração, tem um amigo, tem um parente, um pai ou uma mãe, ou seu avô, seu primo, seu tio, que ainda não tem Jesus no coração, continue orando por essa pessoa, continue orando pelo seu irmão, pela sua mãe, pelo seu pai, por algum parente seu, porque é promessa de Deus para nós que se nós crermos em Jesus, toda a nossa casa crerá também, será salva também juntamente conosco. Então nós temos que continuar orando, não podemos desistir de orar pelos nossos parentes, pela nossa família, para que eles também creiam no Senhor Jesus, para que todos eles sejam salvos. Então, fiquem com essa moral da história, que vocês nunca deixem de orar, de interceder pelos seus familiares e parentes, porque eles serão sim salvos, em nome de Jesus. Eu espero que vocês tenham gostado da história, espero que vocês tenham achado ela legal, interessante, que tenha edificado vocês. Eu tô com muitas saudades, um beijo, fiquem com Deus, tchau! Sempre tudo vai ser